Olá pessoal, nós vamos refletir hoje sobre um tema de suma importância, em especial em nossos dias, que nós vivemos dias tenebrosos. E a gente pode perceber que a nossa geração, em linhas gerais, ela é uma geração um pouco amedrontada, tímida, frouxa, diriam meus avós, uma geração frouxa. A gente precisa falar hoje precisamos refletir hoje sobre enfrentamento. Enfrentamento, vá adiante, prossiga, em frente, lute, batalhe. A gente observa que as pessoas estão atemorizadas. Romanos 12, de 1 a 2, ele diz assim, é um dos textos preferidos que eu amo esses versículos. Paulo falando à igreja de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tome a forma deste mundo, mas transformai-o, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. Você precisa seguir adiante. Como que eu mudo o mundo? Mudando a minha mente, mudando a partir de mim. Tomando passos a partir de mim. É evidente que a gente gostaria que houvesse uma poção mágica psicológica, que uma conversa psicológica, psicanalítica, que uma clínica pudesse nos ajudar. Elas são importantes, sim. Em muitos momentos ela tem ajudado muita gente, mas tem coisas que eu preciso cortar na carne. Tem coisas que não se resolve apenas numa clínica de psicologia ou de psiquiatria. Eu preciso tomar as decisões, eu tenho que encarar o sofrimento. Tem problemas que são enfrentados assim. Existe a intervenção divina, a gente gostaria que ela existisse todos os dias. Mas o Senhor nos criou com capacidade, com inteligência. Soprou em nós o seu Espírito. E estas intervenções, elas acontecem na minha vida, já aconteceu na sua. Mas na maioria das vezes o dia a dia não é assim, o dia a dia é de enfrentamento. Olha o que o Senhor fala a Josué, no capítulo 1, depois da morte de Moisés. Meu servo Moisés, versículo 1, é morto. Mas levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Não fique se lamentando, não fique choramingando. Passa essa fase do luto e vá adiante. Existem milagres evidentes que sim, eles estão aí. Só o fato de estar aqui vivo já é um milagre. A vida em si é um milagre. A vida acontecer das condições perfeitas aqui no nosso planeta é um milagre de Deus. Mas em geral, é enfrentamento. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 27. Jesus falando à multidão, ele diz assim: havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Os sírios eram inimigos de Israel naquele período. E mesmo assim Naamã foi curado. Mas a maioria não fora curado. É enfrentamento diário. Tem uma frase maravilhosa que diz assim: para que o mal triunfe, basta que o bem não faça nada. É preciso que você reaja. Senão o mal vai triunfar em sua vida. Enfrente seus medos, seus fantasmas, esses demônios que te atormentam, que te travam. Olha o que Deus diz a Caim, irmão de Abel, Gênesis 4, 6 e 7, antes de ele matar o irmão. Porque o Senhor sabia, o Senhor conhece todas as coisas, que ele já estava planejando aquilo. Ele fala assim, e o Senhor diz a Caim: por que tirastes? Depois de uma oferta ele ficou chateado, porque entendeu que não foi tão bem aceito. Porque na verdade a intenção dele era outra, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Ou seja, por que tu desfiguraste o teu semblante? Se bem fizeres, não serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti serás o seu desejo. Mas a ti deves dominar, a ti cumpre dominar. Essa palavra é para mim e para você. A ti cumpre. A ti cumpre é na lata, é confrontacionalmente. A ti compete, sem transferências, sem vitimismo,
sem essa coisa de ficar sentindo pena de si mesmo. Tem uma frase que diz assim: sempre tive pena de mim mesmo porque não tinha sapatos. Até que um dia encontrei um homem que não tinha pés, aí parei de sentir pena de mim. Irmãos, tenha lucidez, leve tudo à soberania de Cristo. É uma decisão, com meus medos, a minha ansiedade, com meus traumas, com minhas inseguranças, mas eu preciso atravessar. Essa travessia não vai ser feita pelo pastor da minha igreja, não vai ser feita pela minha família, vai ser feita por mim. É preciso ser feita por você. Não é o psicólogo que vai fazer essa travessia contigo. Está em ti. Você não vai a lugar algum se você ficar nessa neura, absorvendo coisas ruins e paralisado. Salmo 126, ele fala: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, semeando, trará consigo os seus feixes, seus molhos, sua colheita. Ou seja, enquanto eu planto, eu semeio, eu choro, mas eu não paro de semear. Eu continuo andando e semeando. Eu trarei o resultado. Eu levo essa preciosa semente. Efésios 4:8 ele fala: subindo ao alto, Cristo, no caso, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A tua força de vontade precisa ser maior do que os teus impulsos. Tem gente que bebe o tempo todo porque está com medo, porque está alegre, porque está triste, porque o time ganhou, porque o time perdeu, porque agora está tendo pandemia, porque passou a pandemia, porque nasceu alguém, porque morreu alguém. Ou seja, os impulsos são mais fortes do que ele. E ele pegou aquilo, abraçou para si. Vença-os. E isso compete a ti. Esforça-te, anima-te. É esforço diário, no dia a dia, é enfrentamento a todo momento. Davi, 1 Samuel 36, o pessoal queria apedrejar Davi. Depois você pode ler em casa com calma. Que a mulher de Davi foi sequestrada junto com um monte de gente. E o povo queria matar Davi, o povo procurou um bode expiatório. Mas o texto termina assim, no versículo 6, parte C. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Quer ser livre da compulsão? Assuma a dor, assuma suas limitações, assuma a sua falha, mas siga. Faça como o filho pródigo de Lucas, na parábola que Jesus conta. Ele saiu e fez tudo o que não deveria fazer. Mas chegou a hora que ele estava junto ali com os porcos e ele caiu em si. Ele foi iluminado por Deus, mas ele teve que ter essa atitude. Ele falou: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância e eu aqui pereço de fome? Pai, pequei contra o céu, contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faze-me como um dos teus servos. Ou seja, você precisa cair em si, parar de se lamentar, parar de murmurar, parar de reclamar. É mais fácil você se auto-enganar. Não, mas não existe mágica, é a dura batalha da realidade. Cada vez que você vai atravessando com perseverança o vale da sombra da morte, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu vou andando, atravessando, e tem um luto, tem uma batalha, tem uma derrota, tem uma morte. No primeiro dia, no segundo, na primeira semana, vai ser um inferno. Mas aí vai passando, eu vou enfrentando, eu vou atravessando, com perseverança, com atitude, com confiança em Deus. E aí cada hora vai diminuindo e vai aliviando até a tempestade virar bonança. Quero finalizar com a lenda Cherokee dos índios americanos, da travessia da juventude para a fase adulta dos adolescentes, dos garotos. E segundo esse ritual, segundo a lenda, essa tribo, esses índios, eles acreditavam que o filho tinha que passar a noite inteira no mato, na floresta, com os olhos vendados e amarrados, sentado em um local para enfrentar seus medos. E aí só após isso eles acreditavam que era a única maneira, a única forma do menino se tornar homem. E o pai leva o filho para a floresta durante o final de tarde, venda ali os olhos, deixa-o sozinho, e o filho fica sozinho ali, e ele não podia gritar por socorro para ninguém. Quando ele passasse a noite, ele também não poderia contar depois para outros meninos. Ele tinha que enfrentar seus medos. E ele estava naturalmente amedrontado, com medo de inseto, medo de picada de cobra, medo de outra pessoa vir lhe ferir, animais selvagens. Mas de repente, ele vai enfrentando e vai acalmando a tempestade dentro do seu coração. Ele passa a noite com os olhos vendados. E após a terrível noite, finalmente os primeiros raios do sol, ele
a venda lhe é tirada. E quando é tirada, ele percebe que o seu pai estava a noite toda ao seu lado. Estava a noite toda lhe protegendo. Nós também assim, nunca estamos sozinhos. Mesmo quando nós não percebemos, Deus está olhando por nós. Ele está sentado ao nosso lado. Quando os problemas surgem, temos que confiar nele e agir, enfrentar. Apenas porque você não vê Deus não significa que ele não esteja contigo. Nós precisamos caminhar pela fé, com a nossa confiança nele, mas enfrentar os problemas de cabeça erguida, de peito aberto, com confiança, descansando nele. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz. Que você enfrente qualquer coisa. Tiago 4, versículo 7, ele fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nem diabo resiste se você se sujeitar a Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz. Fica na paz.